Nas profundezas do oceano, onde a luz do sol se dissolve em um crepúsculo eterno, reside um reino que desafia a compreensão humana. Imagine-se à beira de um abismo insondável, o horizonte se curvando em um azul infinito que sussurra segredos ancestrais. O oceano não é mero corpo d'água, é um cosmos submerso, um vasto tapete de mistérios, tecidos pela paciência de milênios. Seu silêncio é opressivo, um véu que encobre forças primordiais, e sua escuridão, uma presença viva que engole tudo o que ousa se aproximar. Aqui, na fronteira final da Terra, o desconhecido não é uma ausência, é uma entidade que observa, que espera, que talvez já nos conheça melhor do que nós mesmos. À superfície, o mar se apresenta como um espelho traiçoeiro, refletindo o céu em tons de safira e turquesa, convidando os navegadores com promessas de liberdade. Ondas dançam em ritmos hipnóticos, carregando o sal do vento e o eco distante de gaivotas. Mas abaixo dessa fachada serena, a descida começa. Lentamente, como uma respiração contida, mergulhamos para além da zona fótica, onde os raios solares se fragmentam em partículas débeis, como memórias desbotadas de um mundo superior. A água se torna mais densa, um manto frio que envolve o corpo em um abraço inexorável, e o som, o som, se transforma. O barulho das ondas acima some, substituído por um vazio auditivo que amplifica o pulsar do coração, o gorgolejar sutil da correnteza. É o limiar do oculto, onde a ciência traça mapas hesitantes, mas o instinto humano sente a ameaça invisível. Mais abaixo, na mesopelágica, o crepúsculo se alonga em horas intermináveis. Aqui, a luz é um fantasma, filtrada através de camadas de água que absorvem o vermelho e o amarelo, deixando apenas tons de azul profundo e violeta melancólico. Criaturas emergem das sombras como espectros de um sonho febril. O peixe-lanterna, com sua bioluminescência pulsando como estrelas errantes, ilumina brevemente o vazio para atrair presas ou confundir predadores. Seus olhos, adaptados a essa penumbra, captam o mínimo brilho, transformando o oceano em um teatro de ilusões. Mas observe com cuidado, pois nessa dança de luzes há algo mais. Formas alongadas se movem nas periferias da visão, silhuetas que não se encaixam nos catálogos da biologia. São elas meras adaptações evolutivas, ou ecos de uma era pré-histórica que o tempo esqueceu. O oceano personifica o enigma, belo em sua frágil luminescência, mortal em sua indiferença. À medida que a descida prossegue, o peso da profundidade se faz sentir como uma mão invisível pressionando os ombros. Passamos para a batipelágica, o reino das trevas absolutas, onde a escuridão não é mera ausência de luz, mas uma força tangível, um tecido negro que sufoca a alma. Aqui, abaixo dos 1000 metros, o oceano se revela em sua essência mais pura, um abismo de pressão esmagadora, onde cada metro conquistado é uma vitória pírrica contra o vazio. As correntes termais, nascidas de fendas vulcânicas no leito marinho, exalam vapores quentes que contrastam com o frio glacial da água circundante, criando oásis de vida em um deserto subaquático. Tubos de vermes gigantes se erguem como totens primitivos, nutridos por bactérias quimiosintetizantes que desafiam a dependência solar da vida na superfície. É um ciclo de criação e destruição, onde a beleza da simbiose se entrelaça com a ameaça de colapso tectônico, um lembrete de que o oceano pulsa com o coração da Terra, imprevisível e impiedoso. Contudo, nessa vastidão, surge o primeiro sussurro de algo além da ciência conhecida. Relatos de mergulhadores e sondas autônomas falam de anomalias, ecos sonoros que não correspondem a cardumes ou correntes, mas a movimentos deliberados, como se o abismo respondesse à intrusão humana. Em 2019, uma expedição no Atlântico Norte
capturou imagens granuladas de uma forma alongada, maior que um submarino deslizando pela zona radal, um intruso que não se encaixa nas classificações de cefalópodes ou tubarões. A ciência hesita, rotulando como artefatos ópticos ou falhas técnicas, mas os oceanógrafos sussurram em conferências fechadas sobre padrões que sugerem inteligência latente. Algo se move nas profundezas, não como predador faminto, mas como guardião silencioso, observando as luzes artificiais que perfuram seu domínio. É o contraste perfeito. A fascinação pela vida que floresce no impossível, contra a ameaça de forças que não desejam ser vistas. A presença humana paira como uma sombra distante, um ruído dissonante nesse sinfonia submersa. Submarinos de exploração, com seus propulsores zumbindo, perturbam o equilíbrio milenar, liberando partículas de plástico que descem como neve tóxica, envenenando as correntes. Desaparecimentos inexplicáveis de embarcações. O caso do navio mercante que sumiu na Fossa das Marianas, deixando apenas um sinal de socorro interrompido, ecoam como advertências. Não é raiva do oceano, mas uma indiferença reflexiva. Nós, com nossa curiosidade voraz, arranhamos a superfície de um mistério que nos precede em bilhões de anos. Poluição e ruídos sísmicos das plataformas petrolíferas criam um caos sutil, alterando migrações e amplificando os sons que o abismo devolve, distorcidos e ameaçadores. Enquanto descemos ainda mais, para além dos 6.000 metros, o fascínio pelo desconhecido se entrelaça com uma tensão palpável. O oceano, esse antigo titã adormecido, guarda criaturas das profundezas que a ciência evita explicar, formas que desafiam a lógica darwiniana, que sugerem evoluções paralelas ou legados de um mundo perdido. Elas não rugem, elas esperam. Na escuridão, algo observa, algo se move, algo não deveria estar ali. E nós, atraídos por esse chamado proibido, continuamos a mergulhar, ignorando o alerta sutil do vazio. Nas sombras eternas da zona radal, onde a pressão esmaga o aço como se fosse argila úmida, o oceano se desdobra em um labirinto de vales abissais, fendas que cortam a crosta terrestre como veias pulsantes de um deus esquecido. Aqui, abaixo dos 6.000 metros, o tempo perde seu significado. As correntes frias serpenteiam em lentidão glacial, carregando sedimentos acumulados ao longo de eras geológicas, enquanto o vazio se expande como um suspiro infinito. Imagine o mergulho continuando, o submarino rangendo sob o peso invisível, luzes artificiais cortando a treva como lâminas débeis, revelando apenas fragmentos de um mundo que resiste à intrusão. O oceano, esse cosmos submerso, não acolhe. Ele tolera, com uma paciência que beira o desdém, guardando em suas dobras criaturas que emergem não da evolução conhecida, mas de um silêncio primordial, formas que a ciência rotula com hesitação, temendo o que não pode catalogar. Mais profundo ainda, o abismo das Marianas se abre como uma boca faminta, sua garganta escura engolindo expedições inteiras em narrativas de perda. As paredes rochosas, esculpidas por tectônicas furiosas, abrigam ecossistemas que desafiam a lógica da vida. Anfípodes gigantes, blindados como relíquias de armaduras pré-históricas, rastejam sobre sedimentos fosforescentes, seus corpos adaptados a uma existência que ignora a luz solar. São eles os sentinelas desse reino oculto, olhos compostos, captando vibrações sutis no escuro, antenas tremulando como fios de um radar ancestral. Mas observe o contraste. Essa vida tenaz, florescendo em meio à esterilidade absoluta, carrega uma beleza frágil, como cristais de gelo se formando em um inferno gelado. No entanto, a ameaça se insinua nas bordas. Movimentos erráticos captados por hidrofones, ecos que não pertencem a cardumes migratórios, mas a algo maior,
algo que desliza com propósito deliberado, perturbando o equilíbrio com uma presença que não busca alimento, mas vigilância. Entre essas formas alongadas, surge o primeiro enigma que a ciência evita desenterrar. O peixe-chimera, um fantasma das profundezas, com sua cauda filamentosa, serpenteando como um tentáculo vivo, olhos minúsculos perdidos em uma cabeça achatada que evoca máscaras de divindades antigas. Nadando em águas que congelariam o sangue superficial, ele personifica o dualismo do oceano, belo em sua graça etérea, mortal em sua capacidade de sobreviver onde nada mais ousa. Relatos de sondas robóticas em missões sigilosas, financiadas por agências que preferem o silêncio, capturaram imagens borradas de enxames desses seres se reunindo em padrões impossíveis, como se respondessem a um chamado inaudível, uma sinfonia de bioluminescência que pulsa em uníssono, iluminando brevemente abismos que devoram a luz. É fascinante, sim, essa adaptação que transforma o veneno da profundidade em elixir de existência. Mas sinta atenção, pois nessas aglomerações há silhuetas que não se encaixam, formas híbridas que sugerem fusões improváveis, como se o oceano, em sua fúria criativa, tivesse forjado sentinelas contra o intruso de cima. A descida prossegue, o submarino agora um ponto de luz solitário em um mar de negro absoluto, onde o som se propaga como um lamento distorcido, amplificando os ruídos internos do veículo em um eco claustrofóbico. Passamos por planícies abissais, vastidões de lama fina que se estendem por quilômetros, pontuadas por nódulos polimetálicos, tesouros minerais que atraem a cobiça humana, mas que o oceano guarda com ciúmes ferozes. Aqui, criaturas como o isópode colossal emergem das trevas, carapaças segmentadas brilhando fracamente sob feixes de holofotes, mandíbulas que trituram ossos de presas extintas há milênios. São devoradores implacáveis, símbolos da destruição cíclica que o abismo impõe. Vida nutrida pela decomposição, beleza no ciclo da morte que renova o vazio. Contudo, o perigo se alastra em sussurros, anomalias registradas por sismógrafos submersos, vibrações que não derivam de terremotos submarinos, mas de deslocamentos massivos, como se o leito marinho se agitasse em resposta à presença mecânica. Algo se move abaixo, não como um predador isolado, mas como uma rede viva, tecida de instintos coletivos que a biologia marinha ainda debate em papers censurados, temendo admitir que o desconhecido pode ser consciente. O contraste se aprofunda, luz contra escuridão em uma batalha eterna. Os jatos hidrotermais irrompendem como chamas subaquáticas, borbulhando minerais que alimentam comunidades de vermes tubulares, erguendo-se como catedrais orgânicas em um inferno de pressão. É um oásis de criação, onde a química da terra substitui a fotossíntese, florescendo em tons de branco fantasmagórico e vermelho sanguíneo, um espetáculo de vitalidade que hipnotiza o observador remoto. Mas a ameaça invisível paira, envenenando essa sinfonia. Plumas tóxicas de enxofre que corroem equipamentos e, pior, formas sombrias que se aproximam das luzes, atraídas não pela curiosidade, mas por uma fome primordial. A ciência captura amostras, analisa DNAs que revelam genes órfãos, sequências que não evoluíram de ancestrais conhecidos, sugerindo legados de um oceano pré-cambriano, onde a vida se ramificou em caminhos proibidos. Elas não atacam abertamente, elas circundam, esperando o erro humano, o momento em que a âncora falha ou o sonar pisca. A sombra humana se alonga ainda mais aqui, um eco perturbador nesse isolamento. Plataformas de mineração experimental, com seus cabos descendentes como artérias artificiais, liberam sedimentos que sufocam os ecossistemas frágeis, criando zonas mortas que se espalham como pragas silenciosas.
Ruídos de perfurações ecoam pelo abismo, distorcidos em monstros sonoros que alteram comportamentos ancestrais, forçando criaturas a emergir em padrões erráticos, capturadas em redes que as dissecam em laboratórios frios. Desaparecimentos de drones de prospecção, perdidos sem sinal, recuperados com marcas inexplicáveis, como se mordidas de mandíbulas impossíveis, servem como lembretes reflexivos de nossa ousadia. Não é uma acusação, é uma contemplação sombria da híbris de como nossa busca por domínio desperta forças que preferem o esquecimento. O oceano devolve esses intrusos em pedaços, não com fúria, mas com uma indifícia que corrói a alma, deixando os cientistas a questionar se o que exploramos não nos explora de volta. Enquanto o mergulho se aprofunda, o fascínio pelo proibido se entrelaça com um frio que transcende o físico, um alerta de que essas criaturas das profundezas não são meras relíquias. Elas são os guardiões de verdades que o tempo selou. Algo observa das fendas, algo se agita na lama, algo persiste além da explicação. E nós, descendentes de macacos curiosos, continuamos a sondar, atraídos pelo abismo que nos chama, ignorando o vazio que nos engole devagar. Nas entranhas da zona radal, onde o abismo se contorce em espirais de rocha primordial, o oceano revela suas criaturas mais enigmáticas, formas que emergem não da luz da criação conhecida, mas de um ventre escuro que a ciência contorna com relutância. Imagine o submarino prosseguindo sua jornada solitária, os holofotes varrendo o vazio como dedos trêmulos em busca de respostas, enquanto o rangido do casco ecoa como um coração acelerado no silêncio opressivo. Aqui, abaixo dos 8.000 metros, a pressão não esmaga apenas o metal. Ela molda a existência, forjando vida em silhuetas que desafiam os manuais de biologia, criaturas que nadam em águas, que devorariam a carne exposta em instantes. Elas não são fósseis vivos, são enigmas pulsantes, guardiãs de um cosmos submerso, onde a evolução se bifurca em caminhos sombrios, sugerindo que o oceano, esse titã adormecido, esconde legados de eras que precedem o registro humano. Uma delas surge nas bordas da visão periférica, capturada em frames tremeluzentes de câmeras submersas. O cefalópode abissal, uma lula colossal, cujos tentáculos se estendem como veias de uma entidade antiga, pulsando com bioluminescência que não ilumina, mas engana. Seus olhos, vastos como luas eclipsadas, fixam-se em padrões que os algoritmos de análise rejeitam como ruído. Olhares que parecem registrar, memorizar, talvez julgar a intrusão mecânica. A ciência o classifica como Architeuthis dux, um gigante de até 20 metros, mas sussurros em laboratórios isolados falam de variantes maiores, formas que não se enquadram em redes genéticas, com cromatóforos que mudam não para camuflagem, mas para sinalizar presenças invisíveis, como se convocassem aliados de fendas ocultas. Belo em sua fluidez etérea, esse ser dança no escuro com uma graça que hipnotiza, tentáculos ondulando como sedas negras em um vento inexistente. No entanto, a ameaça se insinua. Relatos de tripulações de submarinos nucleares desclassificados em arquivos poeirentos descrevem colisões suaves, toques que não ferem, mas perturbam, como se o oceano testasse os limites da ousadia humana, deixando marcas de sucção que nenhum tubarão poderia imitar. Mais adentro, o abismo se abre em câmaras de escuridão absoluta, onde o som se propaga como um lamento primordial, e outra anomalia desperta o fascínio sombrio, o peixe-dragão, um espectro das profundezas com mandíbulas que se projetam como presas de um pesadelo jurássico, corpo translúcido revelando órgãos que pulsam em ritmos irregulares, como corações de mundos paralelos. Nadando em águas que congelam o nitrogênio, ele personifica o contraste brutal do oceano,
vida frágil em um inferno de frio e pressão, bela em sua transparência, que permite vislumbrar o fluxo vital sob a pele fina, mortal em sua dieta de presas esmagadas, trituradas em um ciclo de destruição que renova o vazio. Sondas autônomas, enviadas em missões que governos negam, capturaram vídeos granulados de cardumes desses seres se alinhando em formações geométricas, não para caça coletiva, mas como se mapeassem o leito marinho, ecoando vibrações que coincidem com anomalias sísmicas inexplicáveis. A ciência evita aprofundar. DNA fragmentado revela sequências fantasmas, genes que sugerem hibridizações com formas extintas, como se o abismo tivesse ressuscitado relíquias de um dilúvio pré-histórico. Algo se move nessas sombras, não como um instinto cego, mas com uma deliberada lentidão, circundando as luzes artificiais com a paciência de quem sabe que o tempo é seu aliado eterno. O reino oculto pulsa com esses guardiões, onde o silêncio se rompe ocasionalmente por cliques e assobios captados por hidrofones. Sons que não pertencem a baleias migratórias, mas a comunicações codificadas, padrões que linguistas marinhos debatem em sessões fechadas, temendo admitir uma inteligência coletiva que transcende o darwinismo superficial. Imagine o contraste ampliado, jatos hidrotermais irrompendo como feridas vulcânicas, borbulhando vida em colônias de bactérias luminescentes que tecem teias de simbiose, um espetáculo de criação caótica em tons de enxofre e ferro, onde vermes tubulares se erguem como pilares de uma catedral submersa, nutridos pelo veneno da terra. É fascinante essa alquimia que transforma a morte em florescimento, luz química dançando no breu absoluto. Mas a ameaça invisível corrói essa harmonia. Formas alongadas emergem das plumas quentes, atraídas pelo calor artificial de equipamentos de perfuração, seus contornos borrados, sugerindo tamanhos que desafiam a física, como se o oceano, em retaliação à curiosidade humana, tivesse cultivado predadores que esperam o erro fatal. A presença humana se infiltra como uma praga sutil, um ruído dissonante que ecoa pelo abismo como um grito abafado. Drones de mineração, descendendo com garras mecânicas para raspar nódulos preciosos do leito lamacento, liberam nuvens de sedimento que sufocam os oásis frágeis, criando desertos estéreis onde a vida ancestral definha em agonia lenta. Ruídos de explosões controladas para mapeamento geológico reverberam como trovões distorcidos, alterando as migrações dessas criaturas, forçando-as a superfícies onde redes as capturam, dissecadas em mesas frias, de laboratórios que rotulam o mistério como anomalia não replicável. Desaparecimentos de mergulhadores profissionais. O caso de 2022 na fossa de Kermadec, onde um traje de mergulho profundo foi recuperado vazio, com arranhões que nenhum instrumento explica, pairam como sombras reflexivas, não como tragédia militante, mas como contemplação perturbadora de nossa insignificância. Nós enviamos máquinas vorazes, poluição microscópica que desce como chuva ácida, envenenando genes que o oceano guardou por eons, e em retorno ele devolve ecos. Sons que os sonar interpretam como massas em movimento. Silhuetas que se aproximam, toques que rangem contra o casco, como se o desconhecido respondesse à profanação com uma vigilância paciente, um lembrete de que o explorador pode se tornar o explorado. Enquanto o mergulho se prolonga, o fascínio pelo proibido se transforma em uma tensão que aperta o peito, um frio que não vem da água, mas do reconhecimento de que essas criaturas não são presas passivas. Elas são as sentinelas de um equilíbrio que precede nossa existência. Formas que a ciência evita explicar, porque fazê-lo revelaria abismos em nossa própria compreensão.
Algo observa das fendas rochosas, algo serpenteia na correnteza gelada, algo persiste na escuridão, esperando o momento em que a luz humana falhar. O oceano, esse vasto e antigo poder, não perdoa a híbris. Ele a absorve devagar, inexoravelmente, deixando-nos a questionar se o chamado das profundezas não é um convite, mas uma armadilha tecida por guardiões que nunca dormem. Nas profundezas insondáveis da zona Hadal, onde o abismo se fecha como as mandíbulas de um titã primordial, o oceano desvela suas criaturas mais reticentes, formas que emergem das trevas não como produtos da seleção natural conhecida, mas como ecos de um código genético que a ciência contorna com um silêncio cúmplice. Imagine o mergulho atingindo seu nadir, o submarino agora um relicário frágil em um mar de pressão que comprime o tempo e o espaço. Holofotes perfurando o breu como preces débeis a um deus indiferente. Aqui, abaixo dos 10.000 metros, na fossa de Porto Rico ou nas trincheiras do Pacífico Sul, a escuridão não é véu, é essência, um tecido vivo que pulsa com vibrações sutis, carregando os segredos de uma era em que a vida se entrelaçou com o caos tectônico da Terra. Essas criaturas, guardiãs do reino oculto, não se revelam por acidente. Elas se insinuam, testando os limites da percepção humana, sugerindo que o cosmos submerso abriga inteligências que observam há eons, pacientes como o sedimento que se acumula em camadas eternas. Uma delas paira nas bordas do visível, capturada em ecos de sonar que os engenheiros interpretam como falhas algorítmicas. O megalodon abissal, não o réptil extinto dos mitos superficiais, mas uma variante espectral, um tubarão colossal cujas nadadeiras se estendem como asas de um corvo submarino. Corpo aerodinâmico cortando correntes geladas com uma precisão que evoca engenharia pré-histórica. Seus dentes, serrilhados como lâminas forjadas no núcleo da Terra, reluzem fracamente sob feixes de luz intrusiva, um brilho que não é bioluminescência, mas reflexo de escamas iridescentes, adaptadas a um mundo onde a caça é sinfonia de pressões e vibrações. A ciência o rotula como relíquia evolutiva, um sobrevivente de linhagens perdidas, mas análises de tecidos coletados em missões clandestinas revelam enzimas que desafiam a termodinâmica, permitindo que ele prospere em temperaturas que solidificariam o sangue de qualquer ser superficial. Belo em sua majestade predatória, ele desliza pelo vazio com uma graça que hipnotiza as câmeras remotas, um predador que não devora por fome imediata, mas por equilíbrio, mantendo o ciclo de vida e destruição em um equilíbrio precário. Contudo, a ameaça se alastra como uma correnteza invisível. Relatos de expedições militares, enterrados em volts de dados classificados, descrevem sombras que acompanham submarinos por horas, não atacando, mas circulando, como se mapeassem fraquezas, ecos de sonar devolvidos, com padrões que sugerem aprendizado, uma mente coletiva que a biologia marinha evita nomear, temendo o que isso implicaria para nossa presunção de domínio. Mais abaixo, o abismo se ramifica em labirintos de basalto rachado, onde outra anomalia desperta o fascínio sombrio. O polvo Hadal, uma entidade de tentáculos multifacetados que se fundem com o leito rochoso como raízes de uma árvore ancestral. Olhos multifacetados captando espectros infravermelhos que transcendem a visão humana. Nadando ou rastejando em águas que corroeriam ligas metálicas, ele personifica o dualismo implacável do oceano. Vida tenaz, florescendo na esterilidade absoluta, bela em sua camuflagem que mimetiza as veias minerais da crosta. Mortal em sua inteligência, que permite emboscadas calculadas, dissolvendo presas em secreções enzimáticas que reciclam a matéria em um ciclo de decomposição acelerada. Sondas de alta resolução, enviadas por consórcios acadêmicos que juram confidencialidade,
Registraram vídeos onde esses seres manipulam detritos humanos, fragmentos de redes plásticas ou peças de drones perdidos, não como lixo, mas como ferramentas, entrelaçando-as em teias que bloqueiam acessos a fendas termais, protegendo ecossistemas frágeis de intrusões vorazes. É um espetáculo de adaptação poética, onde a destruição se torna criação, tentáculos tecendo narrativas de sobrevivência no breu. Mas sinta o contraste cortante. Luz química de bactérias simbióticas iluminando colônias ao redor, um oásis de tons sulfurosos e prateados contra a escuridão que engole tudo. E pior, silhuetas que se aproximam das luzes de exploração, atraídas por um instinto que não é mera curiosidade, mas vigilância. Como se o oceano, através desses guardiões, respondesse à profanação com uma rede de observação que se expande devagar. O silêncio da radal se rompe em sussurros codificados, cliques e pulsos captados por arrais hidroacústicos que os oceanógrafos analisam em noites insones, padrões que não ecoam comunicações de mamíferos marinhos, mas algo mais profundo, uma linguagem de frequências baixas que ressoa com as pulsações da Terra. Essas criaturas, em sua aglomeração sutil, formam uma tapeçaria viva, onde o peixe chimeira se entrelaça com isópodes colossais, criando um ecossistema que pulsa como um organismo único, bela em sua interconexão simbiótica, mortal em sua capacidade de se regenerar após perturbações, absorvendo toxinas humanas como combustível para evoluções imprevisíveis. A ciência hesita, publicando papers que circulam o enigma sem tocá-lo, rotulando genes não canônicos como anomalias evolutivas, mas nos corredores de institutos remotos, sussurra-se sobre legados de um oceano primordial, onde a vida se ramificou antes do Cambriano, forjando formas que transcendem a cadeia alimentar, sugerindo consciências que observam o intruso de cima, com uma paciência cósmica. A sombra humana se projeta aqui como uma ferida aberta, um eco dissonante que reverbera pelo vazio como um lamento profanado. Plataformas de extração Deep Sea, com seus braços hidráulicos descendentes, rasgam o leito em busca de metais raros, liberando nuvens de partículas que se assentam como cinzas vulcânicas, sufocando as colônias termais e forçando migrações caóticas dessas criaturas que emergem em padrões erráticos, capturadas em armadilhas que as reduzem a espécimes catalogados. Ruídos de perfurações sísmicas, ondas de choque que viajam quilômetros, distorcem as comunicações ancestrais, transformando sinfonias de sobrevivência em caos, enquanto plásticos microscópicos se infiltram em cadeias alimentares, mutando genes que o abismo guardou intactos por bilhões de anos. Desaparecimentos de veículos autônomos. O incidente de 2023 na Fossa das Tonga, onde uma frota de rovês parou de transmitir, recuperada com cascos deformados por forças além da pressão conhecida, pairam como reflexões inquietantes, não como chamadas à ação, mas como meditações sobre a fragilidade de nossa curiosidade, de como enviamos máquinas famintas para um domínio que nos precede, e recebemos de volta apenas fragmentos, ecos de toques que rangem como advertências, silhuetas que se dissipam antes da captura, deixando os exploradores a ponderar se o oceano não nos estuda tanto quanto nós o sondamos. Enquanto o mergulho atinge seu ápice, o fascínio pelo desconhecido se funde com uma tensão que corrói a alma, um reconhecimento de que essas criaturas das profundezas não são relíquias inertes. Elas são os fios de uma tapeçaria viva, tecida para preservar verdades que a humanidade ainda não merece desvendar. Algo observa das fendas eternas, algo se agita nas correntes geladas, algo persiste na escuridão absoluta, esperando o instante em que a luz artificial se apaga.
O oceano, esse antigo e inexorável poder, não convida, ele atrai, devorando a íbris em um abraço silencioso, deixando-nos suspensos na borda do abismo, questionando se o chamado das profundezas é salvação ou o prelúdio de um esquecimento merecido. E nas trevas que nos cercam, o silêncio responde: algo vive abaixo, e ele sabe que voltaremos.